Estamos aqui com o secretário de Educação do Governo do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, exatamente no momento em que estamos comemorando a volta às aulas. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, acabou fazendo aquilo que eu venho discutindo já há muito tempo aqui. Eu gostaria da opinião do secretário Rocieli Soares com respeito ao uniforme escolar. Todo ano a mesma discussão. O prefeito resolveu dar aí um voucher para os pais comprarem onde quiserem o material, o uniforme escolar. Porque não tem cabimento, acho que até falamos disso na sua visita aqui, que o Estado meça roupa e calçado dos estudantes. Ora, é uma atribuição que não é do Estado. O Estado tem que prover educação. Como é que o senhor viu essa decisão do prefeito de São Paulo? O senhor pretende também adotá-la no Estado, secretário? Bom dia. Bom dia, José Paulo, bom dia, Pedro, Thaís e Cláudio, que estão aqui no estúdio. É um prazer estar de volta aqui na Band para falar de educação. Bom, eu acho que a medida do Bruno Covas, ela é muito interessante, sim. Eu gosto bastante do conceito, acho que o secretário de Educação, Bruno, tem feito um bom trabalho. Tem que focar naquilo que é o essencial, né? Que é cuidar lá dentro da escola do funcionamento, ter o professor, ter as coisas funcionando bem. Eu acho que é uma boa medida. Tem uma diferença que é importante, né? O Estado não dá o uniforme, né? É somente a rede municipal que o faz. Nós temos uniformes nas escolas que de alguma forma se organizam com as escolas. Então, a rede estadual não compra uniforme e hoje nós não estamos programados, por exemplo, para o ano de 2020 ter uniforme. O que nós temos, no caso do Estado, é justamente a compra do kit escolar, que é o caderno, o lápis, a borracha. E aí, quando a gente compra numa escala grande o kit escolar, que é muito mais simples do que o uniforme, é possível. Tanto que a gente... Tem tamanho, né, secretário? Não, tem tamanho. Você tem o kit só por etapa de ensino, né? Mas é muito mais simples e a compra de um caderno individual numa livraria é muito diferente o preço de uma compra, por exemplo, numa escala de milhões como a gente compra. Secretário, a gente sabe que hoje há uma degradação reconhecida pela sociedade brasileira do nível do ensino, da relação de alunos e professores. Isso não é só a escola pública, não. Desrespeito pelo professor, às vezes até agressões, não é? E há muita discussão a respeito do que tem acontecido no ensino básico, além da constatação, feita até pelo próprio governo federal, de que boa parte do orçamento do MEC vai para o ensino superior, não é? E, particularmente, há uma crítica que se faz nos últimos anos à história da aprovação sem que o aluno seja, de fato, provado. Ou seja, ele passa de ano, pelo menos essa é a impressão à distância, ele passa de ano sem ter aprendido o que deveria ter aprendido. Ele vai para o terceiro ano sem ter aprendido, digamos, 60% do que se ensina no segundo ano. Essa é uma realidade no Brasil? Essa é uma realidade especificamente em São Paulo? Bom, acho que esse é um dos debates mais importantes, Cláudio, que a gente tem para fazer e a gente vai fazer, inclusive, durante o ano de 2020, né? A organização de ciclos. A LDB, ela fala o seguinte, na educação básica, você pode organizar por ciclos. Se a gente perguntar, por exemplo, para quem anda de bicicleta, com quantos anos a pessoa aprendeu a andar de bicicleta, tem gente que aprendeu com 6, tem gente que aprendeu com 9. Não quer dizer que aquele que aprendeu com 9 tenha menos capacidade do que aquele que aprendeu com 6. Mas o ciclo de aprendizagem, por vários fatores, inclusive não por culpa da pessoa, porque a pessoa que aprendeu com 9 pode não ter tido a bicicleta. Então, a reprovação, por exemplo, para os anos mais tenros, para as crianças, o que significa uma reprovação, por exemplo, para uma criança de 6 anos, que não foi alfabetizada? Até onde vai a culpa dela para dizer você fica preso? Então, é um tipo de debate. Mas isso é razoável até que idade, até que ano? Então, este é o ponto de discussão importante. Por exemplo, na rede estadual, hoje nós estamos avaliando muito a mudança dos ciclos. Como é que funciona na rede estadual hoje? A reprovação no terceiro aninho do fundamental, que faz sentido por conta da idade do processo formativo da própria criança, e depois pula para o sexto ano. Qual que é o primeiro problema? O ciclo requer uma avaliação apenas de um tempo maior. O ciclo poderia ser de 1 ano, pode ser de 2 anos.
Então, em qualquer outro lugar é exagero, mas na maioria dos lugares o ciclo se organiza do primeiro ao terceiro e o quarto e o quinto ano. Por quê? Porque é a mesma escola, geralmente inclusive o mesmo professor que vai acompanhando os alunos. Aqui em São Paulo não tem reprovação no quinto ano e tem no sexto ano. Isso é um problema. Que já é outro, um dos, não é o único problema. Aí, mas no sexto ano, o aluno, olha só, ele está chegando numa nova escola. Está mudando o tipo, o perfil da escola para ele muda totalmente. Antes era professorazinha, vem cá meu amor com a tia, e agora não é mais isso. Ele vai lá, copia do quadro, não tem agenda, é outra pegada na escola. Esta transição já é ruim por si só no Brasil inteiro, né? A educação brasileira precisa encontrar um caminho melhor para o sexto ano. E aí o senhor está falando do antigo ginásio, né? Quando passa do primário para o ginásio, realmente é um choque brutal. É um choque brutal. Que é a sexta série agora, né? Isso, que agora é a sexta série. Exatamente, Zé. Obrigado. Então, esse é um problema. E aí você coloca a reprovação no sexto ano, em vez de quem está trabalhando com a criança avaliar aquela etapa, que é o quinto ano, não, você delega para um outro professor que está começando a aprender o aluno. Aprender a conhecer o aluno, desculpa. Então, essa é uma revisão, especialmente no sexto ou nono ano, tem que ser revisada a política de ciclos, e nós vamos fazer isso durante este ano. Uma coisa importante, nós não temos ciclo automático no ensino médio. Por exemplo, existe a reprovação no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino médio, e isso também não é a solução. Uma coisa importante nesse debate é que a política de ciclos, quando bem aplicada, funciona. Quando você olha para estados que têm políticas de ciclo, que estão tendo resultados melhores, você tem evidências que funcionam. Por exemplo, o estado do Ceará trabalha com política de ciclo. Todo mundo no fala. ensino médio? Não. No ensino médio, assim como nós também não trabalhamos, né? Nós temos a reprovação, por exemplo, no ensino médio. Mas não é a nossa solução. Qual é a política de ciclo ideal, na opinião do senhor? Olha, eu acho que a gente tem que ter pontos intermediários, mas tem que ter um ciclo apropriado ligado ao currículo. Por exemplo, a gente está estudando hoje o sexto e o sétimo ano, então puxar para o quinto ano a avaliação e ter um checkpoint no sétimo ano, que hoje não tem. Hoje ele sai do sexto e vai direto lá para o nono. E aí tem uma coisa importante, quando a gente discute isso, é o currículo. Qual é o conjunto de conhecimentos, de habilidades que o aluno precisa ter. Se faz sentido a aprendizagem estar colada ali do sexto e o sétimo ano, como o nosso currículo e a Base Nacional Comum mostram isso, faz sentido ter processos de avaliação. Mas a gente vai fazer esse debate junto com a categoria, com os professores e com a sociedade. Quer dizer que o aluno na quinta série seria avaliado, e se não estiver apto, ele não vai para o outro ciclo. Exato. Ele continua na quinta série com o mesmo professor que fez a avaliação. Exatamente. Secretário, tem uma série de mudanças para acontecer na rede estadual agora em 2020, com mais tempo em sala de aula, mais disciplina. Que novidades são essas? Olha, tem muita novidade, né? Acho que primeiro a gente destaca aí que são quase 250 escolas novas de PEI, que são as escolas em tempo integral, que estão começando a funcionar já. E temos também o Inova Educação, que está trazendo a disciplina de projeto de vida desde o sexto ano, de tecnologia e inovação, e 2 eletivas desde o sexto ano até o ensino médio. Isso é um processo de mudança importante. Primeiro, a própria legislação do ensino médio, a própria Base Nacional Comum, as diretrizes falam hoje dessa ligação de projeto de vida. Por exemplo, antigamente a gente falava, ligação para o mundo do trabalho. Isso está dentro do projeto de vida. O que você quer? E quais são as opções? Aonde você está inserido, por exemplo? Mas então você vai falar de mundo de trabalho com o menino do sexto ano? Claro que não. Você não vai, o menino do sexto ano não tem que saber no que ele vai trabalhar, mas a gente tem que começar a fazer perguntas para mostrar a importância de o que a aprendizagem... Construir a ideia de um projeto de vida. De um projeto de vida que vai muito além do plano de trabalho, mas do mundo de trabalho, mas que inclui o mundo de trabalho. Mas, por exemplo, o projeto de vida para esse menino é, por exemplo, ter uma transição importante. Essa mudança do quinto para o sexto ano é uma mudança grande. Ele está mudando de escola, mudando do perfil da escola. É um monte de professor que não era antes, está mudando de amiguinho muitas vezes. É uma mudança de rede. Às vezes a maioria dos alunos sai da rede municipal, das redes municipais e vem para a rede estadual. Então acaba tendo uma série de disrupturas. Então, o próprio desenvolvimento do projeto de vida, da responsabilidade que ele precisa ter, o desenvolvimento das competências socioemocionais, eu sempre dou esse exemplo, porque nós temos, por exemplo,
que desenvolver nos nossos jovens o autocontrole, a autogestão. Existem uma série, né? São centenas de competências socioemocionais. E o brasileiro tem algumas que são... existe um conjunto que resume isso. Por exemplo, o brasileiro tem muito forte amabilidade. Nós somos um povo mais amável, conseguimos conviver mais, pelo menos é o que sempre historicamente foi. Mas nós, quando vamos discutir, por exemplo, educação à distância, nós já não temos o mesmo autocontrole, autogestão que esta metodologia requer. Disciplina, né? Disciplina. Autodisciplina. Organização e Isso disciplina. é uma competência socioemocional que a gente não Isso dá desenvolve para nos desenvolver nossos... na escola? Tem que ser desenvolvido na escola. Tem que ser desenvolvido dentro de casa, desde cedo, mas tem que ser desenvolvido dentro da escola. E Por educação? exemplo, os resultados de matemática têm muito a ver com isso. Porque matemática é persistência. É uma socioemocional. Autodisciplina. Você tem que estar ali o tempo todo treinando e voltando. Quando você olha resultados como o da China, a autodisciplina deles é impressionante. Então eles têm uma capacidade de treinar, de preparar o menino a partir de um treinamento que é muito forte, que é da característica cultural deles. Nós não temos isso tão forte na nossa característica. Agora, o E senhor podemos falou preparar os nossos jovens melhor para isso. Perdão, o senhor falou em ensino à distância e muita gente está esperando aí que alguém dê a canetada para autorizar mestrado à distância, né? Hoje depende só do Weintraub. E segundo, qual a sua posição pessoal? É claro que isso, a gente está falando de ensino superior, é uma outra esfera, etc. Mas o senhor acredita que o mestrado pode ser feito por intermédio do ensino à distância? Bom, Cláudio, eu, enquanto estive no Ministério, e eu sempre digo, educação à distância não é o problema de ser à distância ou não. O problema é se a instituição que faz um curso de má qualidade presencialmente também o fará à distância. Uma boa instituição de educação presencial terá uma chance maior de fazer uma educação com qualidade. Então, eu fiz o meu mestrado numa metodologia que tinha uma parte presencial e muita coisa à distância. O mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Então eram períodos concentrados, até pela minha dificuldade. O meu mestrado era o chamado mestrado profissional, ou seja, voltado para aquilo que eu estou trabalhando, não é para discutir uma tese e tal. E este mestrado para mim foi muito importante. Primeiro, porque ele me deu a oportunidade de fazer, porque com a minha agenda de trabalho desde a época não conseguiria fazer necessariamente um mestrado profissional, e eu desejava fazer. Então eu tinha um período concentrado presencial e muita coisa à distância. A parte presencial era a parte mais fácil para mim. A parte à distância foi o maior desafio para eu fazer. Não era só porque eu tive que aprender a fazer isso, falando das competências da organização, eu tive que aprender a me organizar para isso, a me policiar, me disciplinar. Não é simples, por isso que eu estou dizendo, a gente precisa ajudar os nossos jovens, mas também é porque era realmente mais difícil a etapa à distância, porque a Universidade Federal puxou. Então, de novo, eu acho que é possível sim fazer, dependendo do perfil, especialmente se for um mestrado profissional voltado e talvez com checkpoints de participação presencial. Hoje a tecnologia, a gente está aqui, ó, eu estou conversando aqui com o José Paulo, ele não está aqui no estúdio com a gente, mas é como se ele estivesse. A tecnologia hoje nos permite ir muito mais além do que falar do que a distância, né? A tecnologia tem a condição hoje de nos aproximar muito mais do que o presencial muitas vezes. Estar presencial não resolve tudo. Nós estamos entrevistando então o secretário Rocieli Soares. A teoria vem da secretaria, vem da cabeça do secretário. O secretário tem experiência e tem ideias, né, para implantar. Agora, a implantação depende dos professores. Como é que estão aí as conversas, as discussões, que nem sempre são fáceis entre a secretaria e os professores que são representados por entidades fortes? José Paulo, sempre é um debate difícil. Primeiro, difícil em que aspecto? Em primeiro lugar, a gente está falando como é que eu, secretário, que sou responsável por tocar as políticas, converso com 186.700 professores. É muito difícil, mesmo a representação sindical não representa todos os interesses da categoria. Ela geralmente representa em uma direção e não necessariamente em todas as direções. Então, o primeiro grande desafio é como eu ouço todo mundo, como que a gente constrói algo que seja considerada a participação de todos. Acho que esse talvez seja o maior desafio para o Estado de São Paulo, porque somos muito grandes em número de pessoas em todos os aspectos. O segundo ponto é que tem coisas que nós precisamos tomar decisões
que são necessárias. É como dar remédio, muitas vezes, para determinada doença. Você dói ver seu filho tomando uma vacina, mas é necessário aquela vacina, a gente faz a vacina. Então, nós temos que tomar medidas que muitas vezes não são as mais populares, mais apropriadas do ponto de vista de quem está lá na ponta. Mas quando tu olha para um sistema de gestão, você precisa, desde a parte de administração, quanto a parte de gestão pedagógica, por assim dizer. Então, a gente tem buscado, primeiro, fazer um grande processo de formação. Retomamos um processo de formação de professores mais forte pela secretaria. A escola de formação de professores a gente está tentando reformular, e com uma característica importante: quem faz a formação não é o professor da universidade, aquele mega doutor, não, é o professor da rede que a gente quer fazendo a formação. É você chegar lá naquele município do interior, Zé Paulo, você sabe quem é, a comunidade sabe quem é aquela professora alfabetizadora maravilhosa que alfabetizou metade da cidade. O que aquela mulher fez que deu certo? Por que ela não está ajudando os colegas? Tu chega no município, um professor de matemática é excelente em determinado campo da matemática e o outro é melhor em outro. Por que não trocar as experiências? Então, mudar o perfil faz com que a participação aumente. E a gente está ouvindo muito, a gente tem feito grupos focais, a gente tem feito muitos questionários, muitas pesquisas com os nossos professores e com os nossos estudantes, mas é um desafio. E colocar em prática em si a política, por exemplo, inova, ter a disciplina de projeto de vida, ter as eletivas, ter tudo isso, um novo calendário. Nós, por exemplo, esse ano, tivemos uma participação muito bacana dos professores, tendo uma semana de planejamento. No ano passado, a gente não teve um dia de planejamento antes do início das aulas. Este ano, pela primeira vez, talvez seja exagero, mas certamente pela primeira vez, uma semana de planejamento, onde as escolas estavam lá, só os professores pensando em como receber. Temos um foco nessa semana de implementação que está sendo muito legal, do acolhimento feito pelos próprios estudantes, por exemplo, dentro das escolas, que é algo fundamental, cada vez mais os estudantes participarem deste processo que é de aprendizagem também. Então, o desafio de implementação ele é gigante, partindo do número de pessoas, mas também partindo de outras dificuldades. Temos um monte de desafios, problemas que acontecem todos os dias, gestão de contratos que é imensa dentro de uma secretaria desse tamanho. Então, todos os dias, absolutamente todos os dias, nós temos desafios, temos problemas acontecendo e temos que buscar dar uma resposta O rápida. principal problema é a evasão escolar, secretário? Olha, não sei dizer se é o principal, mas certamente está entre aqueles que são fundamentais. Porque a evasão ela vai decorrer provavelmente da falta da aprendizagem adequada no momento adequado. Porque eu estava vendo esses tempos um vídeo na internet de uma menina dizendo o seguinte, que ela foi para o mercado de trabalho, que ela não conseguiu entrar no mercado de trabalho, e a primeira coisa que eles foram cobrar é que ela não tinha o ensino médio. E aí, porque ela tinha abandonado, então ela tinha o sonho de trabalhar lá numa loja de surf e tal. E aí ela mesma conta, disse, mas por que eu abandonei? Porque eu cheguei em determinado ponto, como eu não estudei no início, eu acabei abandonando porque eu não entendia mais nada em determinado momento. Então ali no... A gente volta lá para aquela discussão. Volta para a discussão que começou que não é só a reprovação, mas é olhar, porque também não pode ser responsabilidade. O Estado não pode ser responsável de dizer o seguinte, reprovar resolve. Em nenhum lugar, estudo nenhum do mundo mostra isso. Agora, não dá para deixar para acompanhar isso somente no momento da reprovação. Você tem que fazer um acompanhamento, mudar a perspectiva do acompanhamento próximo. Então, eu acho que o nó central do problema é que nossos jovens não estão aprendendo aquilo que deveriam aprender no momento adequado. Deveriam ter aulas de recuperação, é isso, secretário? Também, a gente iniciou um processo de recuperação constante paralela, agora muito mais efetivo na Secretaria, e este ano a gente quer avançar muito com isso, mas a recuperação é porque já deu alguma coisa errada. Né? A gente precisa melhorar o nó central ali da aprendizagem. Isso envolve a escola, envolve os professores, é lógico que é a figura central, mas envolve a gestão da secretaria, envolve a gestão da escola e envolve a família. Não tem como a gente colocar o peso, por exemplo, nos ombros dos professores de tudo aquilo que está dando errado na educação brasileira. Tem um debate que é fundamental a gente aproximar com as famílias. Aí você vai fazer uma pergunta daqui um minutinho, que o secretário vai tomar uma água aqui, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas o secretário Rocieli continua conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.
A gente está entrevistando o secretário de Educação do Estado. Secretário, eu queria falar sobre educação financeira, né? Nós estamos vivendo esse momento, o Banco Central hoje deve baixar o juro para 4,25 e, de repente, surgiu o tema de que o brasileiro vai ter que aprender a tomar risco, aquele brasileiro que tem capacidade de poupar e investir, vai ter que aprender a tomar risco, né? Um adulto que nunca conviveu nem com essa ideia, porque a gente é muito novo numa economia estável e tal, e já está mais do que esse debate lá fora, já acontece há muito tempo, de que é de pequeno que a gente aprende a poupar. Como é que está? A Secretaria tem alguma política de educação financeira? Tem um plano para isso? E qual é, na avaliação do senhor, a faixa etária que tem que começar a fazer? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Quando eu falei lá de projeto de vida, uma das coisas fundamentais é a educação financeira e o empreendedorismo. Qual é o seu projeto de vida? Aonde você quer chegar e como que você se organiza para chegar lá? Educação financeira é fundamental para qualquer projeto de vida de qualquer um. Então, é fundamental que a gente comece desde cedo. Eu costumo dar o exemplo, o pessoal falava muito da Finlândia, né, como uma educação maravilhosa e tal, tem coisas muito boas mesmo, e eu tive a oportunidade de estar lá um determinado período, e aí fui fazer aquela pergunta mágica, né, todo mundo ansioso, há muitos anos isso, eu disse, não, o que vocês fizeram para dar certo assim? Aí a ministra me respondeu lá na época, disse, a gente ensinou a fazer sanduíche. Eu sempre dou esse exemplo, adoro esse exemplo. Eu disse, putz, sanduíche eu consigo fazer, então conseguimos avançar. Mas eu fiquei curioso, eu disse, como assim, né? Me explica. Ela disse o seguinte, olha, primeiro que a gente ensina para a vida. Aí ela me deu um exemplo. A educação da Finlândia é baseada num princípio, quando você vai pegar um avião, você tem aquela partezinha. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Coloque-a primeiro em si. Depois ajude a outra pessoa. Então a educação tem que ser capaz de primeiro ser colocada em si e ajudar a outra pessoa. Eles foram lá dizer para o menino, desde cedo, muito novinho, como se faz no sanduíche. Porque ele precisa aprender a se alimentar, precisa aprender a sobreviver. Parece bobagem isso, mas a gente está falando de crianças bem tenras. E aí quando ele está ensinando a fazer o sanduíche, faz uma lista do que vai ser o sanduíche. Organização, autodisciplina para o menino. Localiza dentro da geladeira os ingredientes. Olha para o primeiro nível de prateleira. Segundo nível, tem os ingredientes, isso é quadrante, matemática. Então, eles estão ensinando matemática, estão ensinando outras coisas. E a educação financeira, ela é constante em todo o processo, não como uma disciplina apartada da realidade. E nós estamos começando a trabalhar assim hoje. O próprio Inova, então, nós temos parcerias, inclusive com o Banco Central, que está nos ajudando a desenvolver. O Banco Central tem a agenda BC Hashtag, que eles vão fazer piloto com 5 estados, e um dos estados que vai ter o piloto conjunto com eles, que a gente já assinou um acordo, é o estado de São Paulo, aqui no Sudeste, e é um piloto considerável, porque a gente já vai levar para toda a etapa do 6º ou 9º ano, por exemplo. Mas a gente precisa começar a trabalhar mais cedo, e a partir do ano que vem nós vamos trazer essa discussão, ainda vamos desenhar o formato, mas vamos trazer desde o 1º ao 5º ano. Não vai ser uma aula de educação financeira, mas a educação financeira ali vírgula. Nós temos nas eletivas, nós temos a opção da educação financeira também, com material estruturado, já tem. Mas não pode ser só na eletiva, né? A eletiva eu posso aprofundar o tema. Aliás, o empreendedorismo que a gente está trabalhando com o Sebrae e outros parceiros, tem uma série de outras questões que estão próximas, mas que são necessárias que a gente apresente para o nosso estudante, inclusive para a escola fazer mais sentido, né? Agora, há uma diferença muito grande entre o estudante da Finlândia e o nosso da rede pública, né, secretário? Tem, justamente porque a gente não está fazendo isso. O nosso menino tem plenas condições de provavelmente ser muito melhor do que os meninos da Finlândia. Muito maior, né? A nossa diversidade é maior, nós não temos aquele inverno lá que é sepulcral, né? Os meninos ficam presos em grande parte do ano, sem poder conviver, sem poder ter outros espaços de aprendizagem. Não tem coisa melhor para fazer, né? Essa que é a verdade, né? Se não estudar. Não, mas a gente precisa mudar essa chave, Zé Paulo. Assim, não é o problema, não são as nossas crianças. O problema é o que a gente está fazendo com elas. Eu acho que isso é fundamental. Como sociedade, a gente transformar. O secretário... Olha, me ocorre aqui, Zaidan, não posso deixar de fazer a pergunta. Fala aí. Quanto é que ganha um professor na Finlândia em relação ao nosso aqui? E aí aproveito para falar da política salarial. Que esperança o senhor dá para o magistério? Bom, vamos lá. Eu não sei dizer agora quanto é que está o salário da Finlândia, mas a época que eu fui, tem uma questão lá que é muito mais forte, né? O respeito à profissão,
a cobrança, o status de ser professor na sociedade finlandesa, por exemplo, é altíssimo. O salário não era tão alto. Eu me lembro que, inclusive, os professores falavam isso, né? Que o salário não era tão alto assim comparado com outras profissões, mas que o respeito era maior do que qualquer outra profissão dentro do Estado finlandês. E por isso os melhores acabavam indo ser professores. Aqui no estado de São Paulo, a gente lançou o projeto da nova carreira, que nós esperamos que agora, neste primeiro semestre, seja debatido a fundo com a Assembleia Legislativa. Nós hoje temos um salário inicial que é de 2.600 aproximadamente, e que nós queremos saltar, por exemplo, até 2022 para um valor mínimo de R$4.000 com a nova carreira. Ainda longe do que a gente deseja, mas é um salto importante, com uma reorganização de vários aspectos no crescimento da carreira, uma carreira que seja mais possível de ele crescer, inclusive, a carreira tem que ser possível, podendo chegar a valores consideravelmente altos dentro da carreira e com valorização. Esse eu acho que é um debate fundamental que a gente precisa fazer. Não é só salário. Aí, quando a gente fala de valorização, a formação é fundamental para os professores. É fundamental também esse respeito, trabalhar com a imagem dos professores dentro da sociedade é muito importante. Acho que assim, quando o professor vai para dentro da sala de aula e ele descarrega as suas, e corretamente ele tem aquelas frustrações, por exemplo, do salário que não é bom, de uma série de coisas, ele não pode descarregar em cima do jovem a frustração que ele tem em relação à remuneração. Ele tem que dizer, eu me orgulho de ser professor, é uma profissão de amor, de excelência, fundamental para a nossa sociedade, apesar do salário não ser bom, é fundamental. Porque senão você vira, e é o que eu acho que tem acontecido no Brasil, qual é a única profissão que vai lá para dentro da sala, botar na cabeça dos jovens que é horrível ser professor. É a única profissão que tem isso. Você não tem um advogado fazendo isso, você não tem um engenheiro fazendo isso, e tem dificuldades em todas as outras. Na área de comunicação mesmo, né? Então a gente precisa valorizar o salário, mas a gente precisa virar essa chave para que a gente atraia cada vez mais os melhores a serem professores. Nesse assunto ainda, o secretário, o brasileiro, né, de maneira geral, não sabe nada de elétrica, de hidráulica, de marcenaria, construção. Os americanos, eles até são capazes de construir uma casa, né? Não dá para incluir essas coisas todas no currículo da educação brasileira? Olha, essa pergunta, Pedro, é bem bacana. Primeiro, a gente está trabalhando muito junto com o Paula Souza, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque a educação básica não pode estar desvinculada da agenda econômica e de desenvolvimento. Acho que nós temos que estar, o menino, inclusive no seu projeto de vida, que mora lá perto, por exemplo, de uma fábrica de veículos, ele precisa saber que tem aquela fábrica de veículos e quais são as oportunidades, não só lá na linha de produção, mas quais são as oportunidades que ele pode ter para além disso, ou seja, conectar os conhecimentos. Isso serve para a construção civil ou para qualquer outra coisa. Então, a educação profissional e técnica, a gente quer ter 1/3 das matrículas do ensino médio com cursos profissionalizantes. Por exemplo, nossos planos, algo que eu não falei ainda em público, só falei internamente, nossos planos para que a educação de jovens e adultos na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a partir do ano de 2021, todas elas tenham um curso profissionalizante junto. Ou seja, não teve, 100%. Quer fazer educação de jovens e adultos? Nós vamos fazer. Mas ter também a oportunidade. Porque isso conecta mais com a pessoa. Isso a partir do ano que vem? A partir do ano que vem. Nós vamos Primeira mão aqui para a Rádio Bandeirantes? Primeira mão para a Rádio Bandeirantes. Por quê? Porque é dar essa oportunidade. Então a gente pode trazer isso para dentro das eletivas, para dentro do conhecimento. Quando eu estou ensinando matemática, eu preciso usar, por exemplo, este tipo de tema dentro da sala de aula. Isso é um processo de formação, de mudança importante. E o nosso currículo, ele está mais aberto sim para isso, e a gente está tentando trazer dentro não só das eletivas, mas dentro de todos os outros materiais, esse tipo de conhecimento. Nós precisamos vincular a prática. O conhecimento, ele serve para a nossa vida. Então, muitas vezes, quando você desvincula, o aluno não sabe porque está aprendendo, ele é desestimulado e ele pronto. Sai com um currículo, né? Já... Exatamente. Para o secretário, para encerrar da minha parte, é claro que é preciso preparar as pessoas para a lida, né, da vida, para os desafios da vida, inclusive profissionais, técnicos, etc. Agora, há um aprendizado que é até difícil mensurar o quanto ele é importante, e eu queria saber a opinião do senhor. Filosofia, sociologia,
arte, fazer música, né? A criança lá não ter contato com Bach, com Beethoven, com Mozart, com Tom Jobim, com Cartola, enfim. A filosofia, quando isso deve ser colocado como parte do currículo ali para a criança, a partir de que idade? Segundo, isso é feito em São Paulo a partir de que idade? Repito, sociologia, arte e filosofia. E, inclusive, isso virou um tema, parecia que havia como se fossem coisas excludentes, né? Essa parte prática, o ensino prático, a educação financeira e a filosofia, a sociologia, etc. Então, como é que o governo de São Paulo lida com isso hoje, na sua gestão? Bom, primeiro que todas as áreas são fundamentais para o desenvolvimento humano. Hoje você pega a sociedade japonesa, nós estamos aqui falando de quarta revolução industrial, deste novo mundo, que o Brasil deve estar na 2.5 ainda, a gente está muito atrasado ainda com isso. Mas a gente falando de quarta revolução industrial, o Japão vai lá e apresenta no ano de 2018 a quinta revolução, que ela é muito mais humana. A tecnologia está chegando a tal ponto que nós teremos mais tempo para sermos humanos. Então ela traz, por exemplo, essa reflexão. O Japão, e, por exemplo, assim, você pega artes. Para a gente ter o melhor engenheiro de desenvolvimento, a arte é fundamental em todo o processo criativo. Tanto que você pega ciência, tecnologia, a STEAM, por exemplo, tem artes lá no meio. Você não é a troco de nada, é porque sem isso você não sabe nem desenvolver o para o quê. Não adianta você pegar o melhor técnico que tem maior conhecimento de tecnologia se você não tiver um conjunto de outros conhecimentos que é fundamental. A arte, por exemplo, é desenvolvida desde sempre, desde a da educação infantil até o ensino médio, e deve ser desenvolvida. Hoje os maiores cursos, MIT, você chega lá nos principais cursos de tecnologia, tive a oportunidade de estar lá, porque eles estão desenvolvendo material para a gente, eles desenvolveram material do Inova para a gente de tecnologia, em conjunto com a Débora Garofalo aqui, é um dos nossos grandes parceiros, é o MIT, que é uma das maiores universidades de tecnologias do mundo, hoje com certeza. O que eles têm lá? No curso de tecnologia, arquitetura e artes. É obrigatório o aluno de tecnologia fazer arquitetura e artes, justamente para que ele não tenha só aquele desenvolvimento do componente da tecnologia, sem que as outras áreas deem suporte. Filosofia e sociologia são fundamentais. Você pega a sociedade alemã, que tem hoje, certamente, uma das características mais fortes deles é a educação profissional, técnica. Nós temos um dos maiores campos filosóficos saídos da Alemanha, por exemplo. É fundamental no desenvolvimento humano e o ensino médio tem que ter. Isso está no ensino público de São Paulo? Está no ensino público de São Paulo. Agora a gente tem muito, como todas as outras áreas, nós temos muito a melhorar. Isso também tem que fazer cada vez mais a discussão filosófica, a discussão sociológica, ela tem que fazer cada vez mais sentido, inclusive para o desenvolvimento, como sociedade, mas também como indivíduos. Isso está no nosso currículo e a gente precisa ainda melhorar muito. Olha, nós tivemos uma conversa aqui com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, gastamos aqui um bom tempo falando sobre educação no Brasil, não gastamos nem um segundo para falar mal de ministro, para falar mal das coisas, porque esse é o debate que a educação precisa. Secretário, muito obrigada pela sua participação aqui. Acho que a gente conseguiu ter uma boa noção do que está acontecendo, não só no debate sobre o Estado de São Paulo, mas sobre a educação como um todo. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, José Paulo, Pedro, Thaís e Cláudio. Muito obrigado pela oportunidade. Acho que falar de educação é fundamental. Temos muitos desafios na agenda nacional, como aprovar o Fundeb, financiamento da educação, e muito mais ainda aqui no Estado de São Paulo, dentro daquilo que a gente precisa realizar. E aí eu convido a todos os pais, se envolvam. Esse ano tem muita coisa nova. A gente lançou, só para concluir, o Diário Digital. A gente vai começar a mandar mensagem para os pais. A gente está trazendo, querendo aproximar. Mas nada disso substitui as relações humanas e a gente precisa do apoio das famílias. Muito obrigado e um bom dia a todos.